parabenizá-los pela coragem de realizar essa aventura de investigação, versículo por versículo, do Apocalipse de São João. É um estudo longo, não menos que fascinante. Por quê? Porque é uma descoberta de que se trata de um manancial sempre surpreendente da palavra de Deus, um livro até então, talvez por desconhecimento das pessoas, um livro tido como assustador, quando não tem nada disso. É um livro confortador, é um livro alentador, é um livro que desperta, como nenhum outro, a esperança diante das dificuldades que temos pela frente. Não apenas as dificuldades de natureza física, enfermidades, psicológicas também, diante dos medos, dos receios, das angústias, das aflições, dos problemas que norteiam, que atingem, que marcam o tempo, seja ele o tempo de São João, seja ele em todos os tempos. É o desdobramento da história, é o desfecho daquilo que está para acontecer, é o termo da história da humanidade que vai se cumprindo versículo por versículo, palavra por palavra, conforme as Escrituras. Por isso é muito próprio afirmar que a palavra de Deus não cai por terra. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. E isso se aplica também ao Apocalipse, com tudo aquilo que ele tem de ameaçador, de assustador, de assombroso, nas imagens que ele utiliza, nas prospectivas nem sempre alentadoras, das tragédias, as dificuldades, as quedas, os desmandos, as defecções, a apostasia, mas também a vitória de Cristo ressuscitado, o Cordeiro imolado. Ele é que tem o arremate da história. A história está nas mãos dele. Já vimos aqui, ele tem as chaves da história. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Foi o tema da carta que o Senhor ordenou que São João escrevesse ao anjo da igreja de Filadélfia, que foi o tema do encontro anterior. Hoje, trataremos da carta mais emblemática das 7, porque é a carta mais incisiva, porque é a carta onde Nosso Senhor utiliza palavras contundentes, não que as outras não tenham palavras contundentes, mas esta carta, ela tem palavras famosíssimas. Estou para vomitar-te da minha boca, porque tu não és frio, tu não és quente, tu és morno, enfim, eu conheço a tua conduta, tu dizes, eu faço bons negócios, de nada necessito, eu sou rico, e tu não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu, e eu te aconselho a que tu compres de mim ouro, roupa fina, etc., pois caso contrário, então a gente vai tratar dessa carta. Laodiceia, ao invés de Filadélfia, que era uma cidade pequena, que tinha sua problemática, mas era, no contexto geral, uma igreja fiel a Nosso Senhor. Agora nós temos uma igreja rica, abastada, nós temos uma comunidade cristã que vive numa cidade bastante desenvolvida e uma comunidade cuja fé é morta, é uma fé aparente, na verdade é uma comunidade que colocou Jesus para fora, colocou Jesus para correr. A gente vai ver isso quando ele disser no versículo 20, eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Ora, eu estou à porta e bato, é típico de quem foi colocado para fora. Jesus foi excluído da própria comunidade. Então temos razões para acreditar que essa carta é a mais dura de Nosso Senhor e ao mesmo tempo a mais compassiva. Se Jesus ao mesmo tempo diz palavras duras, ele implora: eu estou à porta, eu quero estar com vocês, eu quero ser acolhido por vocês. Tal é o contexto dramático da cidade de Laodiceia, onde havia uma comunidade cristã que corria o risco
de perder a identidade da sua própria fé. Versículo 14, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Parece que nós terminamos o encontro passado citando esse primeiro versículo, e a cidade, um pouco da cidade, que era uma cidade rica, um centro industrial e comercial bastante desenvolvido, era uma cidade que ficava à margem de um rio, o rio Licos, que ainda hoje existe. Toda a cidade costeira, toda a cidade marítima, toda a cidade ribeirinha, ela geralmente é uma cidade desenvolvida, sobretudo no mundo antigo. E compreende-se porque onde existe o rio, existe a facilidade de escoamento da produção, o transporte. E onde tem escoamento, você tem entrada e saída de mercadorias, de bens, de serviços. E onde existe isso, circula o dinheiro. E onde circula o dinheiro, a cidade se desenvolve. Nós temos um padrão de vida um pouco mais elevado, uma qualidade de vida também elevada, etc. Fábricas de tecidos de lã e linho constituíam o ramo principal de sua atividade. Tinha instituições bancárias já naquele tempo e uma escola de medicina e de farmácia. Esse é o contexto da cidade. E as expressões que nosso Senhor Jesus Cristo utiliza para falar de si: Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, nós já vimos as reminiscências bíblicas dessas expressões. Amém significa verdade. Jesus é a palavra absolutamente fidedigna. Testemunha fiel e verdadeira, também já vimos isso, é um texto que já apareceu no Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Testemunho fiel, porque ele atesta, digamos assim, de cadeira, aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu do próprio Pai. Jesus é testemunha de algo que o mundo jamais pode ser testemunha. Jesus veio do Pai, fala o que ouviu do Pai, contemplou o Pai, contempla o Pai face a face. Ele, portanto, não é testemunha de um fato, ele é testemunha do Pai, que é o princípio sem princípio, de onde ele foi gerado eternamente pela força do Espírito Santo. E princípio da criação de Deus. Jesus é Deus, no princípio ele estava com Deus, no princípio ele era Deus, como diz o prólogo de São João, que, citado aqui, versículo 3 do capítulo 1, diz: tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Jesus é não só o protótipo da criação, mas é o autor também da criação. Ele fez todas as coisas e todas as coisas foram feitas tendo a ele como protótipo, como modelo, o Verbo encarnado. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. É o que diz São Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 16 a 17. Jesus, portanto, não percamos o pano de fundo. Jesus é Deus. O princípio da criação, não no sentido de que ele foi a primeira criatura, isso é heresia. Jesus não é criatura. O que existe de criado na pessoa de Jesus é a sua humanidade, a qual a divindade se uniu naquilo que nós chamamos de união hipostática. A natureza da pessoa divina de Jesus, a natureza divina de Jesus, se uniu à natureza humana, de sorte que uma única pessoa divina tem duas naturezas, a divina e a humana. Por isso Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nele reside a plenitude da divindade
Tudo que existe em Deus está na pessoa de Jesus, e tudo que é do homem, exceto o pecado, reside na pessoa do Verbo encarnado, que é a pessoa divina. Muito bem, vamos ao versículo 15. Conheço tuas obras, não és frio nem quente, oxalá fosses frio ou quente. Conheço tuas obras, é próprio de Deus. Só Deus sabe da exterioridade das ações das pessoas e da interioridade também. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Senhor, tu sabes que te amo. Aqui São Pedro tem consciência de que está respondendo a Deus, depois que Deus lhe faz essa pergunta: apacenta as minhas ovelhas? E a segunda pergunta: tu sabes que te amo? E a terceira pergunta, a mesma: tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Conheço tuas obras, portanto, não pode ser entendido no sentido humano, de um conhecimento intelectual adquirido por informações ou por ter sido testemunha ocular. Não é nesse sentido. Jesus conhece nossas obras, porque Ele é Deus. É no sentido divino essa afirmação. Não és frio nem quente. Aqui estamos diante de um eufemismo. É uma expressão, é uma figura de linguagem que, na verdade, poetiza aquilo que ele quer significar. Não és frio nem quente, não é no sentido da temperatura do corpo, não é no sentido físico, não é no sentido climático, é no sentido moral. O falso tanto faz como tanto fez. A pretensão de ser cristão e ao mesmo tempo pertencer ao mundo, nem contra Deus, nem contra o mundo. Vocês conhecem essas figurinhas carimbadas que se autodenominam católicas e que se dão ao luxo de conjugar de forma sincretista elementos doutrinais, elementos culturais, comportamentos, convicções que são alheias, que são incompatíveis com a fé que professam? A famosa concessão que se costuma fazer ao mundo de achar que pode ser ao mesmo tempo discípulo de Cristo e de quando em vez praticar aquilo que o demônio propõe. Um cristianismo que aceita tudo. Um comportamento que é ora cristão, ora pagão, ou até, pasmem, as duas coisas ao mesmo tempo. É querer ficar bem com todos do mundo, num cristianismo irresoluto, pior que um paganismo autêntico. É forte essa frase, porque existe fora do cristianismo autenticidade. A autenticidade, ela não é uma virtude grande, é uma virtude pequena. Fora do contexto, ela pode ser até nociva, ela pode ser até prejudicial. Autós significa próprio. A autenticidade é a virtude que consiste em você ser coerente com você mesmo. Nesse sentido, fora do contexto, como eu disse, ela não é grande coisa. Se analisarmos bem, determinados tiranos da história da humanidade, até o fim da vida, foram autênticos. O diabo também é autêntico nesse sentido. Ele é coerente com aquilo que ele pensa. Autós, próprio. O autêntico é aquele, vamos usar na linguagem popular, aquele que diz o que pensa e que faz aquilo que ele defende. Bom, a autenticidade, nesse sentido, pode ter entre os virtuosos e entre os depravados, os imorais e assim por diante. Basta seguir uma certa linha de pensamento, que nós temos aqui, ainda que perversamente, uma certa autenticidade. Só que é preciso inserir a autenticidade
num contexto de outras virtudes, porque senão a autenticidade vira o quê? Teimosia. O drogado que quer se drogar até o fim da vida, porque ele acha que está certo, e eu tenho que ser coerente, entre aspas, se é que se pode falar de coerência, porque eu gosto, porque eu quero insistir nesse propósito. Há uma linha, digamos assim, de continuidade de conduta, certo, mas, por favor, essa não é uma grande virtude. Só que, em âmbito cristão, essa virtude, à luz de outras, ela é imprescindível. O cristão autêntico é aquele que procura, naquilo que pensa, fala e age, ser coerente com aquilo que ele professa. O autêntico, nesse sentido, traduz, explicita em palavras e atos as convicções que ele guarda no seu coração, que ele considera fundamentais, importantes, normativas para a sua vida. E isso não estava havendo na comunidade de Laodiceia. Não estava havendo. Então, é essa claudicância, esse estar em cima do muro. Sabe aquela piada do irresponsável que quer justificar porque está sempre em cima do muro? Olha, eu gosto sempre de estar em cima do muro, porque em cima do muro eu costumo, de cima do muro se pode ver melhor, tanto de um lado como do outro. Ora, por favor, é uma desculpa esfarrapada de quem não quer tomar uma posição, de quem não quer optar ou a favor de Cristo ou contra Cristo. Jesus já fala isso no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. É claro que o contexto aqui é a respeito do dinheiro, do mamon, do Deus que é o vil metal. Mas, mutatis mutandis, nós podemos aplicar isso não só ao dinheiro, mas a qualquer criatura que se coloque no lugar de Deus. O princípio é válido. Aqui, nesse contexto, é a respeito do dinheiro. Então, quem pretende agradar ao mundo, não agrada a Deus, e vice-versa. Mateus, capítulo 12, versículo 30. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não ajuda comigo, espalha. É um princípio radical. É como se Jesus dissesse: ou o coração de vocês é todo meu, ou do contrário, eu não sou de vocês, nem vocês me pertencem. Jesus, nesse sentido, é ciumento no bom sentido. No bom sentido. Existe um ciúme que é pecaminoso e existe um ciúme, já tratamos isso aqui muitas vezes, existe um ciúme que é bom. O ciúme que é bom, e nesse sentido a Bíblia diz que Deus é ciumento. Deus é ciumento porque quer o bem do homem. Por isso, quando Ele pede totalmente tudo que o homem tem para Ele, quem quiser lhe seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Jesus está pedindo não apenas para nós negarmos as outras criaturas, mas a nós mesmos. Porque Ele sabe que existe algo dentro de nós depois do pecado, que é frontalmente um adversário do próprio Jesus. A nossa vontade inclinada ao pecado. Quando Ele pede, renuncie-se a si mesmo, abdique de você, renuncie ao que você tem de pecaminoso, de obstáculo, de empecilho, para que eu possa agir na sua vida. Então quer dizer que eu vou perder a minha autonomia, Dom José? Não. Você vai entregar a sua vontade a Deus. Você não vai abdicá-la no sentido absoluto, no sentido de ficar sem a capacidade de decidir. Você se inclina diante de Deus como a Virgem Maria. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Renunciar à vontade é dizer, eu entrego minha vontade a Jesus para que, no exercício da minha capacidade de decidir, eu decida segundo a vontade dele. É nesse sentido.
Portanto, nosso Senhor fica indignado com essa postura ambígua, com essa postura negligente, claudicante, indecisa da comunidade de Laodiceia. Próximo parágrafo. Mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Expliquemos o que é frio. É frieza com relação a Jesus. Expliquemos a quentura. É definição acerca de Jesus. É optar claramente por Jesus. Então você nem opta por mim, nem opta pelo mundo. Você é a personificação da indecisão. Você ora está com o pé de um lado, ora está com o pé do outro. Ora diz, pensa e faz o que o mundo oferece, o que o mundo propõe, e ora pensa, diz e faz aquilo que me agrada, pensando que isso me agrada, quando na verdade não me agrada. Oxalá fosses frio ou quente. Um cristão descaracterizado tem menos valor do que um pagão firme. Vou vomitar-te de minha boca. Isto é, esta conduta sua é tão rejeitável aos olhos do Senhor, quanto água morna a um embriagado. Dá vontade de vomitá-la. Então, essa é a expressão da reprovação de Jesus. Essa ambiguidade de vocês vai custar caro. Estou a ponto de emitir uma sentença condenatória a vocês. É claro que a sentença condenatória definitiva e irretratável da parte de Deus acontece na hora em que nós deixamos esta vida. Mas isso não significa dizer que um juízo contundente, depreciativo, um juízo condenatório da conduta da pessoa não possa ser dado enquanto estamos a caminho. O Senhor emite uma sentença duríssima contra o comportamento das pessoas, mas não é um juízo definitivo acerca da sorte eterna da pessoa. O juízo que não vai de forma alguma ser retratado da parte de Jesus é aquele na hora de nossa morte, aquele que ele vai emitir no dia do nosso juízo particular. Enquanto estamos a caminho, a palavra de Deus, porém, ela é dura com relação ao nosso comportamento. Estou para vomitar-te da minha boca. Pois dizes, sou rico, faço bons negócios, de nada necessito, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aqui nós já temos uma informação preciosa sobre a condição econômica e social da comunidade cristã de Laodiceia. É uma comunidade cristã rica, é uma comunidade cristã que está inserida num contexto de uma cidade muito desenvolvida, bons negócios, e aí quando o dinheiro, o status, a riqueza vem à cabeça das pessoas, a tentação de dizer, eu não preciso de Deus, eu não preciso de oração, eu não preciso de confissão, eu não preciso de nada disso, ela cresce. Por isso nosso Senhor disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Jesus aqui não emite uma sentença condenatória da riqueza em si. Não é a riqueza o problema, mesmo porque lembre-se que há muitos pobres com espírito de porco. Aqui não é a pobreza material que está em jogo, mas a postura que você assume diante daquilo que você tem. Debaixo da ponte, um pobre miserável que só tem um papelão para se cobrir, ou tem vários papelões, e não consegue partilhar com outro que nem papelão tem, para dormir e se abrigar do frio. Esse encarou esses papelões como seu Deus. Não foi capaz de partilhar, tão suvina quanto um rico apegado à sua fortuna. A questão não é a quantidade de bens, mas
a postura que você assume diante deles, quando eles escravizam você, quando você se torna servo deles, e quando você não é mais capaz de partilhar, você não é capaz de fazer aquilo que agrada a Deus com aquilo que você possui, então, de fato, nós temos uma coisa muito complicada. Nós temos um rico, sério candidato ao fogo do inferno. Não por possuir, não por ter, ainda que tenha adquirido honestamente, ainda que tenha adquirido licitamente. Mas a questão é a impostação, a postura que você assume diante daquilo que você possui. Deus foi deslocado da sua vida. Ele não ocupa mais a primazia, a supremacia. Ele não é mais o Senhor da sua vida. Você vive não em função dele, mas daquilo que você tem. E nisso você sacrifica aqueles valores, aqueles princípios, aquelas convicções decorrentes da sua fé em Deus. Esse risco é tanto maior quanto maior é o número de bens que a pessoa acumula. E ninguém diga que alguém que possui muitos bens não é tentado a sucumbir diante dessa triste, grave e constante tentação. No livro dos Provérbios, capítulo 30, existe uma afirmação muito interessante, já citada aqui em outras ocasiões. Eu queria só recordar Provérbios capítulo 30, versículos de 7 a 9. Eu te peço duas coisas: não as negues antes da minha morte. Afasta de mim falsidade e mentira. Não me deis riqueza nem pobreza. Concede-me o pão que me é necessário, para que saciado eu não te renegue e não diga quem é o Senhor, ou que pobre eu não roube e não profane o nome do meu Deus. Aqui está o risco da riqueza. Uma vez saciado, quem é o Senhor? Para que rezar? Para que pedir a Ele se eu já tenho muito dinheiro no banco, se eu tenho muitos bens registrados em cartório? Para que me dobrar diante dele? Na verdade, Deus sou eu. Isso tudo eu obtive foi com o meu esforço. Eu desconheço esse Senhor. Ficou claro o risco da aquisição da posse dos bens. De novo, não me deis pobreza nem riqueza. Concede-me o pão que me é necessário. Para que, saciado, eu não te renegue e não diga quem é o Senhor. Pois bem, esse era o problema da comunidade rica, opulenta, abastada, ao extremo da cidade de Laodiceia. Sou rico, não me falta nada. Os cristãos de Laodiceia são ricos de bens materiais. A opulência levou-lhes à indiferença religiosa. Perderam o fervor da fé. Não existe nada mais repugnante para um católico fervoroso do que chegar numa casa onde existe indiferença para as coisas de Deus. Quando o assunto é tratado, a reação é a pior possível. Ou simplesmente aquele silêncio sepulcral, aquele olhar de desaprovação, aquele olhar de quem está bem distante, de quem não sente nenhuma motivação pelo argumento, pelo assunto e assim por diante. Aquela frieza própria de uma geladeira ligada na temperatura mais baixa. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aqui, nosso Senhor atesta claramente a lamentável situação espiritual dos cristãos daquela cidade que se acham autossuficientes. Na verdade, essas 5 palavras, todos vocês já perceberam nas homilias, volta e meia, no domingo às 7h30 da noite, eu costumo citar isso daí,
porque eu acho que poucos versículos da Bíblia reproduzem, nos oferecem uma radiografia tão precisa daquilo que cada um de nós é diante de Deus. Nós somos isso daí. Nós não passamos disso daí. Infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Bem, é uma reprimenda, eu acho que das mais contundentes do Novo Testamento. Para uma comunidade inteira. Próximo versículo. Aconselho que compres de mim ouro provado ao fogo para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Aqui, os exegetas costumam dizer que nosso Senhor Jesus Cristo está, digamos assim, fazendo um jogo de palavras com aquilo de que os cristãos de Laodiceia se orgulhavam. Era uma cidade que comercializava ouro. Era uma cidade que, já vimos aqui na introdução, tinha várias indústrias de roupa, de tecido, roupas alvas, e também farmácias onde se vendia colírio. Aconselho que compres de mim ouro, roupas alvas, colírio. Deus se oferece como ajuda para eles obterem o ouro verdadeiro, a roupa verdadeira, a autêntica visão. Devia ser uma comunidade onde as pessoas se vestiam muito bem. Devia ser uma comunidade onde as pessoas usavam joias raras e caras. E aqui há um jogo de palavras. Na verdade, nada disso para vocês é riqueza. Eu quero propor a vocês uma riqueza que interessa. Bens não perecíveis. Esses sim trazem a felicidade. Esses sim garantem a salvação. Mateus capítulo 6, versículo 20. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Romanos 1,17. Porque nele se revela a justiça de Deus que se obtém pela fé, e conduz a fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É o contraponto da roupa de que os cristãos de Laodiceia muito se orgulhavam. Não eram roupas baratas, eram roupas caras, e o Senhor propõe roupas alvas, a roupa da graça, a veste da fé. 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, em contraposição ao colírio vendido nas farmácias da cidade de Laodiceia, Jesus propõe um colírio para ungir os olhos, de modo que a comunidade possa ver claramente, enxergar com os olhos da fé o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida, porque a vida se manifestou e nós a temos visto, damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna que estava no Pai e que se nos manifestou. O que vimos e ouvimos nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Sintetizando, para concluir o versículo 18, depois da reprimenda, nosso Senhor diz: esses valores, esses bens de que vocês tanto se orgulham, eles na verdade não são nada em comparação com os bens que eu proponho para vocês. Vocês se vestem muito bem, eu proponho para vocês uma outra roupa. Vocês têm muitas riquezas, eu proponho uma outra. Vocês valorizam muito tais bens materiais, eu quero propor para vocês valorizarem outros bens. É a síntese do versículo 18. Versículo 19. Eu repreendo e castigo aqueles que amam. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Ainda a impostação das palavras de Jesus
é uma importação de reprimenda, de advertência. E aqui está o motivo, porque ele ama. Quem ama e vendo a pessoa amada no erro e não a corrige, e não às vezes assume uma linguagem um pouco dura, às vezes até ríspida, intransigente, ameaçadora, é de se perguntar: ama verdadeiramente? Quem ama, repreende. Quem ama, castiga. Não se ajuda a ninguém com amor indulgente e condescendente. Pai, não palhaço. Mãe, não madrasta irresponsável que não tem nenhuma resposta. Não por ser madrasta. Não estou aqui falando mal das madrastas, por favor. Mas a irresponsabilidade, a pantomima, a pseudo-mãe, que nunca repreende, que nunca castiga, que nunca corta as unhas de carcará do filho, que nunca cerceia a sua liberdade, que nunca priva o filho de determinadas coisas, sob o pretexto de que ele vai se irritar, que ele vai se rebelar, que ele vai fazer isso ou aquilo outro. Por favor, não interpretem a palavra, o verbo castigar, aqui no sentido físico. Estamos em outros tempos. Temos o Estatuto da Criança e do Adolescente aí em vigor, e a igreja respeita esse estatuto, que pode levar para a cadeia o pai que usa da violência física com relação ao filho. Mas um pai que ama verdadeiramente sabe que dispõe para castigar o filho de muitos dispositivos que não a violência física. É lógico que cada problemática que atinge um filho, cada filho também é um mundo, cada problema tem sua peculiaridade, mas o inadmissível em quaisquer situações é que o pecado acabe dominando, reinando, triunfando na família, e que o pai e a mãe cooptem, intimidem-se com o grito, com a contumácia, com a insistência, com a petulância do filho, e não freiem esse seu ímpeto, essa sua inclinação, esse seu desejo de praticar aquilo que ofende a Deus. Quem ama não é indulgente, não é condescendente com o pecado. É indulgente com o pecador, é condescendente com o pecador, e isso, por vezes, leva o corretor a corrigir nesses tons drásticos de repreensão e de castigo, de privação, para que o corrigido se corrija, o corrigido se arrependa. Deem uma olhada no Salmo 145, versículo 9. O Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, mas entrava os desígnios dos pecadores. Entravar é colocar trava, é colocar dificuldade, é colocar obstáculo. Às vezes é preciso atrapalhar, dificultar, cercear a liberdade da pessoa amada para que ela se corrija. Há determinadas correções que são brandas, e elas servem, surtem efeito quando existe boa vontade no coração do corrigido. Mas nem sempre há boa vontade, nem sempre há retidão, nem sempre há docilidade da parte do corrigido. É quando o conselho não resolve, é quando a admoestação não surte efeito. Aí, medidas um pouco mais radicais devem ser efetivadas para que o cabrito perceba que babado não é bico, e que aqui quem manda sou eu, e que essa atitude petulante precisa de um freio para o seu próprio bem. Eu tomei tal decisão e você está privado disso, daquilo ou daquilo outro, e é por amor que eu faço isso. Às vezes é necessário endurecer a voz, às vezes é necessário o grito, como nosso Senhor Jesus Cristo, provavelmente com um chicote na mão, foi com essa impostação de grito intransigente, disse: tirem isto daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. O que eu quero insistir é que essa modalidade de correção não deveria ser a ordinária,
é sempre a extraordinária. Se é extraordinária, ordinariamente os caminhos para a correção do filho são outros. O diálogo, a persuasão e assim por diante, o bom exemplo daquele que aconselha, enfim, o exemplo do próprio pai e da mãe, etc. O diálogo construtivo, aberto, sem, porém, abrir mão jamais desse princípio Deus, acima de tudo, aqui o regente é nosso Senhor, os princípios que devem ser defendidos, tutelados a todo custo, são os de nosso Senhor. Não é tanto a vontade do pai ou da mãe, mas são os princípios do Senhor, e isso é imbarganhável, isso aqui é indiscutível. Não se abre mão dos princípios da fé, dos mandamentos da nossa fé, da nossa fé católica. Então, de um lado, a liberdade do filho, do outro lado, a autoridade do pai. Como conjugar a autoridade do pai sem ferir a liberdade do filho? E como respeitar a liberdade do filho sem ferir a autoridade do pai? Entre a autoridade de um lado e a liberdade do outro, duas palavrinhas no meio: verdade e caridade. Não vamos abrir mão dessas duas coisas. Amor e verdade se encontram, justiça e paz se abraçam. Salmo 84, versículo 11. Quando os dois lados, pai que não quer abrir mão da autoridade, mãe que não quer abrir mão da autoridade, de um lado, e o filho que quer ter a sua liberdade do outro, vamos chegar a um acordo, respeitando essas quatro palavrinhas, que estão acima dos dois lados. Amor e verdade se encontram, justiça e paz se abraçam. É chegar a um meio termo que não fira esses princípios. Nem sempre é fácil. Sobretudo quando a autoridade é exacerbada, ou não dá o seu exemplo, e quando a liberdade do outro lado já está comprometida por pensamentos, por convicções que são alheios à fé. Então, uma liberdade fora dos parâmetros da verdade, da justiça, do amor e da paz. Aí vem as tensões, aí vem os atritos. Da mesma forma, do outro lado, a autoridade que não é permeada por esses quatro princípios. E quando os dois lados desrespeitam ou não levam em conta essas quatro categorias, então temos uma situação que às vezes chega ao inadmissível, ao intolerável. Aí vem as brigas, vem as disputas, as agressões, os palavrões, as dissensões, a ruína da própria convivência familiar e particularmente matrimonial ou conjugal. Bem, que fique bem claro que essas duas palavras não chocam o cristão que crê que Deus é rico em misericórdia, que Jesus é cheio de compaixão. A compaixão também repreende, a compaixão também castiga, não no sentido físico. Às vezes também a enfermidade é um presente de Deus para corrigir o incorrigível. Esta enfermidade não levará à morte. João capítulo 11, versículo 4. Esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Somente com uma fé intrépida se aceita que um Deus que ama, às vezes, considera que o melhor para a pessoa amada não é a saúde, mas a doença. O motivo é simples. A saúde é um presente de Deus. E quando a gente usa mal o presente que nos dão, a melhor coisa é a gente tirar o presente. Uma comparação bem simples. Mãe, me dê 10 reais. A mãe dá. A criança pega a nota de 10 reais e rasga. Rasgou. Não soube usar. Mãe, me dê mais 10 reais. A mãe dá. A criança na frente da mãe rasga. A mãe fica chocada.
Depois, mãe, me dê 10 reais. A mãe diz, eu não dou. Por que você não dá? Porque a senhora não dá. Porque eu dei e você usou mal. Então agora eu considero que o melhor para você é que você fique um certo tempo sem o dinheiro, para você aprender a valorizá-lo, porque quando você pega, você rasga. Apliquem isso também com relação a Deus no trato com os pecadores. Amar não é dar ao amado tudo o que ele pede, é dar ao amado o que ele precisa. E Deus sabe do que precisamos. Às vezes, naquele momento, o melhor não é a saúde, mas a doença. Patos matos. O sofrimento é uma escola. Bom seria se todos os seres humanos aprendessem sem sofrer. Mas alguns parece que só aprendem sofrendo. Por isso o sofrimento às vezes é expressão do amor de um Deus que, tendo utilizado todos os expedientes brandos, de carinho, de ternura, de admoestação, de conselhos, mostrando claramente que nós não deveríamos caminhar por ali, mas por outro caminho. E o nosso coração duro exige e demanda que Deus, nosso Senhor, utilize de mecanismos de correção, de modos pedagógicos pouco convencionais, precisamente porque Ele nos ama. Repreendo e castigo aqueles que amam. Eu insisti muito nessas duas palavras para ajudá-los, talvez, vocês da internet, sobretudo, a tirar da cabeça de vocês a ideia de que quem ama nunca repreende, quem ama nunca castiga, e que só ama aquele que me dá aquilo que eu quero, aquilo que me dá prazer, aquilo que me satisfaz, aquilo que me realiza. Nem sempre é assim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Eu disse ainda há pouco que nosso Senhor Jesus Cristo foi colocado para correr, foi excluído da comunidade. Jesus se tornou uma pessoa estranha, não há espaço para ele na comunidade. O Deus daquela comunidade é o dinheiro, é o prestígio, é o poder, é o prazer. Jesus não tem mais, não ocupa mais o centro daquela comunidade. Não é mais a razão de ser, o sentido da vida da comunidade cristã de Laodiceia. Como alguém que foi despedido, despachado mesmo, o Senhor fica diante da porta fechada, isto é, da exclusão do próprio Jesus. Aqui ele não entra, não há espaço para ele na minha vida, ou na nossa vida, e pede para ser readmitido em Laodiceia. E cearemos, eu com ele e ele comigo. A refeição que o Senhor tenciona fazer quando entrar novamente, selará de novo a amizade traída. Jesus aqui é o traído, a comunidade é a traidora. Quem ocupa agora o lugar de nosso Senhor Jesus Cristo são os bens materiais que ocupam o centro, a primazia, o primeiro lugar no coração, na mente desses cristãos completamente embriagados pelo status, pelo dinheiro, pela privilegiada condição social que adquiriram. Ao vencedor, concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E nós temos uma coisa curiosa, no credo nós rezamos, ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É uma imagem, não pode ser interpretada ao pé da letra, é uma imagem tirada da concepção, digamos assim, régia, que os judeus daquele tempo tinham da própria corte, seja ela terrena, seja ela celeste. Nas grandes cerimônias reais, o rei ocupava, ou a rainha ocupava a cadeira principal, e a cadeira à sua direita era ocupada por quem tinha o direito de sucessão. Seja o príncipe ou a princesa e assim por diante, ou a própria esposa, se não havia filhos, etc. Se havia esposa, era do lado esquerdo,
E quem tinha o direito de sucessão? O filho mais velho, aquele que com a morte do rei se tornaria rei, com a morte do pai se tornaria rei. Pois bem, Jesus promete que nós nos assentaremos no trono dele. Em outras palavras, reinaremos com ele. As prerrogativas dele ser-nos-ão dadas no céu. Ao vencedor, concederei sentar-se comigo no meu trono. Jesus promete a quem não se render ao mundo a participação no poder de Deus sobre o universo. O vencedor triunfa pelo poder da fé. O vencedor é aquele que até ao fim da vida conserva a sua fé. 1 João 5,4, porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É uma promessa de nosso Senhor, sentar-se com Ele no trono, assim como Ele se tornou vitorioso e se assentou com seu Pai no trono. É o último versículo que é idêntico a todos os finais das cartas às 7 igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu já disse isso 6 vezes e me permitam citar a 7ª vez. Quem tem ouvidos, não é que Jesus está dizendo que nós não temos essas partes do nosso corpo, não. Quem tem ouvidos, isto é, quem é dócil, quem é capaz de acolher com brandura, com docilidade, com boa vontade essas palavras, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É Jesus que está falando, mas ele sempre termina, ouça o que o Espírito diz. Existe contradição? Não. Jesus nos fala pelo Espírito. O Espírito do Pai e do Filho é quem torna possível, é quem realiza, é quem concretiza a obra do Pai pelo Filho, ou a obra do Filho que torna presente no mundo a vontade, o desejo, o desígnio do Pai. Aqui a primazia é do Espírito Santo, é Jesus quem fala a João, mas é o Espírito quem se dirige à igreja, às igrejas, às 7 igrejas. E com isso, caríssimos, terminamos as 7 cartas dirigidas às 7 igrejas do Apocalipse. No capítulo 1, no finalzinho, lá no versículo, vamos dar uma olhada, porque no encontro seguinte, a gente vai já entrar na segunda grande parte do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Aqui nós temos uma divisão do livro do Apocalipse. As coisas atuais e as coisas futuras. Leiamos em voz alta o versículo 19, Apocalipse 1. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas atuais como as futuras. Pronto. Coisas atuais, capítulos 2 e 3. Terminamos. Coisas futuras. Não são futuras com relação a nós, futuras com relação a eles. Isto é, o que vai acontecer depois desse tempo presente que eu, João, estou vivendo com vocês. O que vai acontecer depois da minha morte, depois que vocês passarem, são acontecimentos que tocarão as gerações futuras até o fim dos tempos. Então o Apocalipse, depois do capítulo 1, que é introdutório, tem duas partes. A primeira, acerca das coisas atuais do tempo de São João, capítulos 2 e 3, as 7 cartas do Apocalipse. E do capítulo 4 até o final, as coisas futuras. Coisas que já vêm acontecendo desde a morte de João até agora, coisas que estão acontecendo nesse exato momento, nosso momento agora, e coisas que vão acontecer ainda até o fim dos tempos. É o que nós vamos começar a estudar a partir do nosso próximo encontro. Caríssimos, eu me dou por satisfeito porque terminamos uma parte importantíssima. As coisas atuais do tempo de São João. Capítulos 2 e 3, 7 igrejas, vamos recordar, página 1557. Primeira igreja, Éfeso. Segunda igreja, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. E acabou o capítulo
terceiro, no próximo encontro, começamos o capítulo 4 sobre o futuro do mundo e da igreja. E vai ser fascinante, eu tenho certeza. Boa noite. Amen.